Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu quero mostrar aqui essa plataforma que é a Eleven Labs. Basicamente, essa plataforma ela tem vários recursos, mas os principais é realmente você converter texto para voz. E ele tem várias, aqui ele tem um conjunto de vozes, mas o mais interessante é que você consegue gravar a sua própria voz e fazer com que a IA fale com a sua própria voz. Você pode integrar isso em APIs como o NHN, o seu site, o WhatsApp, enfim, muitas outras coisas. Depois que você conecta a API da Eleven Labs, você pode utilizar onde você quiser. Então nesse vídeo eu quero fazer somente um review rápido aqui do painel, eu já fiz vários testes, inclusive eu tenho uma conta aqui ó, que eu já usei 99% já. Basicamente você se inscreve ao plano mensal, no caso eu cancelei apenas para o primeiro mês para eu poder utilizar. Eu utilizei aqui um total de 38 mil, ó, agora falta só 584 palavras aqui então para a gente utilizar, mas eu quero mostrar mais ou menos como que funciona aqui o site e também a integração com automações. Não é muito difícil, eu não vou mostrar um passo a passo, mas eu vou mostrar aqui alguns pontos que provavelmente vai te ajudar aí a fazer essa integração. Então, basicamente, aqui no site da Eleven Labs, você tem aqui algumas informações, como a de API e a de Price. Então, os preços aqui são todos tabelados. Você pode utilizar ele aqui ó, de graça, você vai ter um crédito de 10 mil. E você pode aqui ó, transcrever texto em áudio. Você tem aqui também o áudio em texto. Você pode trabalhar aqui a parte conversacional com a IA. E você tem recursos aqui também de API. Você tem esse recurso de estúdio, eu particularmente usei bem pouquinho ele, porque a própria ferramenta deles aqui de texto em voz e também a API já é muito boa, mas você tem aqui o estúdio onde você pode fazer alguns ajustes. Além disso, você pode também embedar no site, como eles estão mostrando aqui, ó. Esse daqui é um recurso deles, que você consegue colocar esse widget aqui no seu site, e você consegue conversar aqui com a voz que você programou, até mesmo com a sua própria voz. Eles têm vários planos, então eu assinei esse aqui de $5 para poder fazer os testes, e aí você tem acesso aqui ó, a uma licença comercial, Instant Voice Cloning, que é o recurso que eu utilizei, então ele só está aqui na versão paga, na versão Starter, e eu utilizei aqui, essa opção é muito boa e foi bem simples, eu simplesmente subi um vídeo que eu gravei e ele já conseguiu trazer a minha voz e eu consegui utilizar em várias transcrições. Acessando ali no menu a parte de APIs, então você tem aqui toda uma documentação de dev que você pode utilizar, se você for trabalhar no código ou se você for utilizar uma automação. Então você vê que é bem simples também fazer a implementação, você vai precisar da sua chave mesmo, o endpoint e o texto que você vai enviar. Alguns sistemas como o Typebot, ele tem esse recurso da Eleven Labs, o NHN, se eu não me engano, não tem, mas você pode utilizar o HTTP Request para poder fazer essa integração. Então, eu acessei aqui a parte ó, de API, ó, de autenticação. Então, você vê que você vai precisar apenas da sua chave de API que você gera lá dentro do seu painel. Você vai enviar com essa chave aqui e aqui ele já te dá aqui ó, uma requisição simples. Então, ele te dá aqui ó, já o endpoint que você tem que enviar. Você tem aqui o content type e você tem aqui a chave, que é exatamente essa chave aqui que você pega lá no seu painel. Então, enviando isso daqui, você já consegue fazer ali a sua primeira requisição, seja no NHN, utilizando HTTP Request, ou utilizando aqui o kernel, o seu URL, diretamente da linha de comando. Aqui ó, no painel, aí sim você vai vir aqui ó, API Case, então eu tenho aqui duas chaves de API que eu gerei, uma para rodar dentro do NHN e outra para rodar aqui no Typebot. O Typebot ele tem uma integração bem simples, no NHN eu utilizei o HTTP Request. Então aqui ó, só para você ver como que você vai fazer, você vai vir aqui nas APIs, você vai vir aqui em API em referência, e aqui você vai ter a parte de autenticação que a gente já viu, e a gente tem aqui a parte de texto para voz, e tem aqui o Create Speak. Então, sem ser muito técnico, você vê aqui, ó, se você conhecer um pouquinho de integração, mesmo trabalhando com código ou sem código, não interessa, você vai saber olhar para isso daqui. Isso daqui é muito importante, mesmo que você trabalhe só com automação, é muito importante você saber olhar para esse tipo de requisição CUR aqui, ó, seu URL. Então você vê aqui ó, que o método é post, aqui você tem aqui todo o seu endpoint, da URL, aqui ele já passa alguns parâmetros no formato, ó, a partir daqui são parâmetros. Aqui você vai colocar a sua chave de API no header, então lá no NHN você consegue colocar no header, aqui também o content type, o header também, e aqui no body, que é o corpo, você vai mandar aqui um JSON com um text, e aí você vai mandar o texto que você quer, e o model ID, você vai mandar aqui o modelo.
Então aqui também você pode trocar para a voz que você gravou. Então isso é bem legal. Eu fiz um teste no Typebot e fiz também um teste no NHN. Então você vê que a requisição ela é muito simples. Ela é bem simples mesmo de ser feita e fácil de ser implementada em algum sistema de automação. Então, voltando aqui no painel, eu já tenho aqui a minha chave, né? Não vou fazer uma requisição aqui, mostrar como que monta um workflow. Se caso você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, aí a gente consegue dar um suporte, ou quem sabe colocar um vídeo ali mostrando um pouquinho mais passo a passo, mas eu quero mostrar mesmo as possibilidades da ferramenta. Então, depois que você tem a sua chave de API, é simples você vir aqui, ó, em texto para fala. Então aqui eu fiz vários testes, né? Aqui vários testes, ele mostra o histórico para você e mostra aqui também os settings. E aqui eu tenho as vozes, aqui eu gravei a minha voz, mas ele tem várias outras vozes também, que ele já vem pré-programado. E para você fazer um teste é só você digitar aqui e colocar em gerar. E aí ele vai consumir aqui os seus créditos. Ele vai mostrar aqui, ó, mais ou menos quanto que você vai consumir de crédito, né? Deixa eu ver se ele mostra aqui, ó. Aqui na parte de baixo ele mostra para você o quanto que você está consumindo. Mas eu já fiz meus testes. Para mim no dia a dia eu não vou utilizar, mas eu acho uma ferramenta sensacional. Então ele mostra aqui o modelo, né? Você também tem um modelo e aqui você tem a voz. Então para você gravar a sua voz também é bem simples. Você vai acessar aqui no seu painel, aqui a parte de voices, né? Então você tem aqui voices e você tem todas as vozes aqui que ele já carrega. E aí ele vai ter aqui, ó, para adicionar uma nova voz. E aí ele vai te dar aqui algumas opções, ó. Então você vai selecionar aqui, ó, Instant Voice Clone, tá? Você tem aqui também, ó, Profissional Clone, você tem Voice Library, mas, se eu não me engano, você vai selecionar aqui, ó, Instant Voice Clone, e aí ele vai te direcionar para essa tela, que é muito simples, tá? Você vai fazer primeiro o upload do seu áudio, algumas informações e depois finalizar. São 3 passos bem simples. Então ele fala aqui para você arrastar aqui, ó, um áudio ou vídeo, isso que é bem interessante, porque eu já tinha vídeos já, ou você pode gravar. Então você clica aqui, você vai gravar a sua voz, ele pede aqui pelo menos um mínimo de 10 segundos, então quanto mais tempo você colocar e esse vídeo ou áudio você falar muito mais coisas, ele vai conseguir trazer isso muito melhor aqui na ferramenta. Então o que eu aconselho é você ler um texto grande, principalmente de coisas que você mais fala, com palavras do seu cotidiano, porque assim ele vai conseguir renderizar aqui muito melhor para você. Então aqui eu arrastei um vídeo do próprio YouTube mesmo, joguei aqui, dei next e pronto, ele já finalizou. E aí você vai aqui na Voice Information, você vai apenas colocar o nome. Então eu vim e coloquei aqui, Bruno, eu, e pronto. Agora eu já consigo utilizar tanto dentro aqui do painel, quanto também pela minha API, pela chave de API lá no NHN ou no Typebot. Isso é bem legal. Além disso, desses dois recursos, você também tem um recurso que você consegue embedar também a voz no site. Para que você consiga colocar esse widget deles no seu site, você pode vir aqui em Conversacional IA, e aí ele vai te direcionar para esse painel. Aqui ele vai te mostrar que é um resumo, né, algumas estatísticas, isso eu acho bem legal. Então, quantas vezes foi chamado, os créditos que rolou. E aqui você vai ter os seus agentes. Então, você pode vir aqui em agentes, aqui na parte de cima. Eu já criei um agente de teste e ele me dá aqui algumas informações, né? A linguagem do agente, a first message, então a primeira mensagem. Aqui em System Prompt, então eu posso colocar algumas informações, né? É basicamente como você vai treinar o seu assistente, aqui do seu agente. Você pode escolher o modelo do LLM, então ele tem algumas opções, como o Gemini, GPT, o Cloud. E aqui algumas configurações, se você já manja ali de mexer com os assistentes de IA, principalmente do ChatGPT, o Gemini, você vai ter aqui a temperatura, o limite de tokens. Você vai poder também usar RAG também, é um recurso bem interessante. Principalmente se você for clonar a sua voz ou a voz do seu cliente, é importante você deixar a sua IA bem treinada e o RAG também ele vai te ajudar com isso, para que você não responda também ali algumas perguntas que não fazem sentido com o escopo do seu agente. Depois disso, adicionar aqui as tools. Aqui na parte de voice, né? Então você vai escolher a voz, então aqui no caso eu posso escolher algumas pré-definidas ou eu posso escolher a minha mesmo, que eu acabei de gravar, e eu também tenho aqui algumas opções de velocidade, estabilidade, similaridade. E aqui a parte aqui mais legal, a parte visual, né? Então você tem aqui o widget, ele te dá aqui, ó, o widget para você copiar. Então ele te dá aqui uma tag de HTML, basta você copiar e colocar na sua página. Ele já até te dá um preview aqui, ó, precisa de ajuda, fale comigo, tem a cor aqui, ó, que ele fica
aqui do lado é bem interessante, ó, você consegue personalizar aqui a cor First Color e Second Color, então cor primária e secundária. Ele vai fazer uma mescla aqui, ó, para parecer algo mais orgânico, e algumas informações aqui em português que você pode colocar. Você tem termos de consentimento também que você pode adicionar. Esse aqui, como é de teste, eu desativei, então eu não mexi nessa parte aqui de baixo. Então ele vai ficar assim o widget aqui na lateral, ele vai aparecer para você aqui os termos e condições, e aí ele vai aparecer aqui, ó, esse íconezinho, como eu tô falando, ó, ele vai captando aqui e depois ele vai me responder. Eu vou colocar aqui para fechar mesmo, só porque é um teste. Mas é interessante também que ele tem recurso de página. Você pode não só embedar aqui com o widget, mas também você pode criar uma página com ele diretamente para você conversar com o seu agente. Então isso é bem interessante. Então você pode ver aqui os seus agentes, o seu histórico, phone number. Então aqui ele mostra que, ó, que eu fiz uma requisição hoje. E aqui em dashboard ele te mostra aqui um preview, uma análise aqui, ó. Ele já consumiu um pouquinho mais do meu crédito. Vamos ver aqui, ó. Aqui ainda está pontuando 584, mas ele consumiu um pouquinho mais de crédito. E ele mostra aqui para você, ó, as chamadas, né? Ele coloca aqui número de calls, número de chamadas. Então, quantas vezes as pessoas chamaram ali o seu agente. Então, eu acho que vale muito a pena você olhar para essa plataforma da Eleven Labs, porque ele tem muito recurso bacana e, inclusive, você pode adicionar via API. Então, um teste bem legal que eu fiz foi adicionar no Typebot, onde eu mandava ali uma pergunta e respondia através do chat GPT, só que com a voz aqui, a minha voz do Eleven Labs. E também eu fiz também com o N8N, ali fazendo algumas chamadas para ele responder a mídia, né? O valor do arquivo ali em MP3, que eu já fiz o upload previamente no S3, e ele me dava o link diretamente ali do áudio, então eu podia fazer ali algumas conversões de texto para fala e poder ler ali textos grandes. Então é basicamente isso, tá? Uma olhada ali na plataforma Eleven Labs, é muito interessante. Depois eu vou trazer mais alguns vídeos fazendo alguns testes com o Typebot, com o N8N aqui pro canal. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal se tem alguma dúvida ou sugestão, ou você quer saber mais um pouquinho aqui da plataforma e de como fazer as integrações com o N8N, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.